Olá, estudantes! Hoje eu vim aqui fazer a correção das atividades sobre poliedros da página 41. Os exercícios são 1, 2, 3, 4 e 6. Vamos lá? No exercício 1, diz o seguinte: observe a representação de alguns sólidos. Então, eu coloquei a imagem desses sólidos aqui para que a gente pudesse analisar. Então, a gente tem o sólido A, que é o cone, o B, que é um paralelepípedo, o C, que é uma pirâmide de base quadrangular, e o D, que é um cubo. A letra A diz o seguinte: quantos desses sólidos podem ser classificados como poliedros? Para a gente saber quais podem ser, a gente precisa entender o que é um poliedro. Os poliedros são os sólidos geométricos limitados por número finito de polígonos planos. Esses polígonos formam as faces do poliedro. Ou seja, as faces de um poliedro serão figuras planas, certo? Então, aqui existem três sólidos que se classificam nessa categoria, que é o B, o C e o D. Letra B. Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro. O que é um vértice, uma face e uma aresta? A face é toda a parte que constrói a figura, que está por fora ali. As arestas é cada linha que liga uma face à outra. E o vértice é cada pontinho em que as arestas se encontram. Então, começando pelo sólido B, a gente tem o paralelepípedo. Ele é formado por 6 faces retangulares, 8 vértices e 12 arestas. Quando vocês fizerem as contagens aí, vocês têm que chegar a esses valores. O sólido C, que é a pirâmide quadrangular, ela possui 5 faces, sendo que 4 faces são triangulares e uma face é quadrada. Ela possui 5 vértices e 8 arestas. E o sólido D, que é o cubo. Ele possui 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Antes da gente começar a falar sobre o exercício 2, eu quero explicar um pouco sobre o que é convexo e o que não é convexo. Então, a gente vai ver um pouquinho o que é um poliedro convexo e um não convexo. No poliedro convexo, se a gente traçar uma reta e ela estiver contida toda dentro daquele poliedro, então ele é convexo. Por exemplo, essa imagem aí, percebam que quando eu traço a reta, ela está toda contida, né? O segmento que é o ponto que vai de P a Q, ele está todo contido dentro do meu poliedro. Já no poliedro não convexo, se a gente traçar uma reta e essa reta, ao passar pelo poliedro, ela tocar em 3 ou mais faces desse poliedro, então ele não é convexo. Por exemplo, aqui, percebam, ó, estou passando, ó, o tanto de ponto que eu estou pegando. E além disso, no poliedro não convexo, quando eu traço a reta, ela não vai estar contida toda dentro do poliedro, certo? Então, exercício 2. Classifique cada poliedro abaixo em convexo ou não convexo. Se a gente traçar uma reta aí pela letra A, a gente vai ter ela toda contida dentro do nosso poliedro. Então, ele é convexo. Na letra B, se a gente traçar uma reta dentro, já não vamos ter o mesmo caso de cima, porque vai ter partes que pode estar contida fora do nosso poliedro. Então, ele é não convexo.
AC é a mesma coisa, não é convexo. Se a gente traçar uma reta ali, a gente percebe que ela não vai. Em uma parte, ela até pode tocar dentro, mas quando a gente for traçar em outra parte, ela pode não estar toda dentro. E a letra D, ela é convexo, assim como a letra A, né? Se eu traçar a reta aí em qualquer ponto, ela vai estar toda, os pontos vão estar todos ali dentro do meu sólido, certo? Exercício 3. Determine a quantidade de faces de um poliedro convexo, sabendo que ele possui 14 arestas e que a quantidade de vértices é igual ao de faces. Então, gente, para responder os exercícios 3, 4 e 6, vocês iriam utilizar a relação de Euler, que é vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então, como que a gente começa resolvendo esse exercício? Analisando as informações que ele nos dá. Qual é a primeira informação que o exercício nos traz? Que a quantidade de arestas desse poliedro é 14. Então, a gente tem essa informação. Qual a outra informação que nós temos? Que a quantidade de vértices é igual a de faces. Então, se vértices é igual a face, eu posso falar que elas valem x, por exemplo, para ficar mais fácil na hora de jogar na nossa relação. Então, vamos lá, vamos substituir. Se a gente substituir vértices e face por x, a gente vai ter x mais x igual a 14, que é o número de arestas, mais 2. Então, x mais x é 2x. 14 mais 2, 16. Então, 2x é igual a 16. O que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 16 dividido por 2. Logo, x é igual a 8. Se x é 8, significa que nosso vértice é 8 e que o número de faces também é 8. Exercício 4. Um poliedro convexo possui 8 faces e a quantidade de arestas é igual ao dobro da quantidade de vértices. Qual a quantidade de vértices e arestas desse poliedro? Então, vamos analisar as informações. A primeira é que o número de faces é 8. A segunda é que a quantidade de arestas é igual ao dobro da quantidade de vértices. Ou seja, arestas é igual a 2 vezes o número de vértices. E vértices eu também quero saber. Então, vamos utilizar a nossa relação de Euler. Lembrando que essa relação de Euler ela é utilizada para poliedros convexos, tá bom? Então, vamos substituir. Quem é o nosso vértice? Eu não sei. Então, eu vou continuar com V. Faces é 8. A aresta, ela vale 2V. Então, vamos lá. V mais 8 é igual a 2V mais 2. Substituir. Agora, eu vou isolar as letras de um lado e número de outro. Então, eu passo o 2V para o primeiro membro, ele fica negativo, e jogo o 8 para o segundo, que também vai ficar negativo. Então, eu vou ter V menos 2V igual a 2 menos 8. V menos 2V dá menos V. E 2 menos 8 vai me dar menos V igual a menos 6. Como a gente não pode ter a nossa incógnita negativa, a gente vai precisar multiplicar por menos 1. Quando eu aplico a regrinha do menos 1, todos os nossos termos da equação mudam de sinal. Então, eu vou ter V igual a 6. Então, o número de vértices é 6. Se o número de vértices é 6, qual é o número de arestas? Então, vamos ali. Arestas vai ser 2 vezes o número de vértices, que vale 6. Então, arestas é igual a 12. Portanto, o número de arestas é 12 e o de vértices é 6. Exercício 6.
Dado um poliedro convexo, determine a quantidade de, letra A, vértices, sabendo que ele possui 10 faces e 20 arestas. Novamente, estamos falando de um poliedro convexo, então nós usaremos a relação de Euler. Então, vamos lá. A letra A, ele quer saber o número de vértices, ele possui 10 faces e 20 arestas. Então, utilizando a nossa relação, vamos substituir. Vértices é o que a gente quer saber, face vale 10, aresta vale 20, mais 2. Então, eu vou isolar o nosso vértice para descobrir qual é o valor dele. Então, vértice é igual a 22, porque eu somei o 20 mais o 2, e o 10 que estava positivo passou negativo. Então, vértice é igual a 22 menos 10, que é igual a 12. Então, são 12 vértices que esse poliedro possui. Letra B. Arestas. Então, ele quer que determine arestas, sabendo que possui 6 vértices e 5 faces. Então, eu quero saber o número de arestas. Eu sei o número de vértices, que é 6, e sei o número de faces, que é 5. Então, utilizando a nossa relação, vamos substituir. Vértice vale 6, face vale 5, aresta é quem eu quero saber, mais 2. 6 mais 5 é 11. Vejam que eu passei o 2 para o primeiro membro para isolar o A. Então, quando eu passei o 2, ele ficou negativo. Então, 11 menos 2 é igual a 9. Então, o nosso número de arestas é 9. Letra C. Faces. Sabendo que ele possui 8 vértices e 13 arestas. Então, quem eu quero saber aqui? O número de faces. Ele possui 8 vértices e 13 arestas. Jogando na nossa relação, nós vamos substituir. Vértices vale 8, faces eu não sei, arestas vale 13, então vamos fazer os cálculos. Vou isolar o F e vou fazer os cálculos. Então, 13 mais 2 é 15, passando meu 8 para o primeiro membro, eu tenho menos 8. Então, F é igual a 15 menos 8. F é igual a 7. Então, o número de faces desse poliedro é 7. É isso, pessoal.